Olá, amigos e amigas aqui do canal. Eu sou o professor Edgares Manioto. Vamos falar hoje sobre a guerra, né, da Ucrânia. Mas mais especificamente a partir da recusa do Lula em participar de um fórum para a negociação da paz, né? Que é um fórum que vai ocorrer agora em junho. Então, em junho você vai ter o encontro do G7 e aí esse encontro é na Itália. E logo ao término desse encontro do G7 vai haver um fórum na Suíça, está ali pertinho, né? Então a ideia é que os líderes mundiais já estão ali na Itália, dê uma passadinha na Suíça, né? Para fazer essa, para negociar um plano de paz para a Ucrânia. Mas por que que o Lula não aceitou, não vai aceitar participar, né? De acordo com reportagem publicada no UOL, né? Por que que o Lula não vai aceitar? Bom, gente, é muito simples. Porque o Putin não foi convidado, né? A Rússia não foi convidada, né? Aí você, né, se você é de extrema direita e está aqui no canal, você vai falar, tá vendo? O Lula aliado da Rússia, o Lula comunista, o Putin comunista, né? Porque tem um pessoal aqui no Brasil que acha que o Putin é comunista, né? O governo do Putin é um governo super conservador, né? É, que não tem nada a ver com comunismo, né? Um governo super conservador. Mas não é essa a questão. A questão é que você vai fazer uma negociação de paz, onde existem dois estados em conflito e você chama um desses estados para negociar a paz e não chama o outro. Gente, isso não é negociar a paz. O que se quer, na verdade, e com certeza o Lula percebeu isso, o governo brasileiro percebeu isso, é levar um monte de chefe de Estado para conversar com o Zelensky, para que o Zelensky coloque o que ele pensa ser o melhor processo de paz. Esses estados todos vão chancelar a proposta do Zelensky. E aí estaria assim como se todos esses estados estivessem chancelando a proposta ucraniana e acabou. Caberia a Rússia aceitar ou não essa única proposta. Isso não é negociação. Né? Isso não tem nada a ver com negociação isso. Agora, o Lula acertadamente não vai participar desse teatro. Porque é um teatro. É um teatro, né? Isso o Lula certamente não vai participar. Talvez mande, né, um chanceler, talvez vá ali o seu assessor para relações internacionais, mas ele pessoalmente não vai. E ele está certo de não ir, né? Porque isso realmente não é uma negociação. Para haver uma negociação real, o Putin deveria ser convidado. Ou, no mínimo, Lavrov deveria ser convidado, né? Ir para a Suíça, sentar junto com representantes de outros estados e negociarem, né? Mas não é isso que está acontecendo. Agora, no meu entender, qual que é a preocupação deles? Primeiro, a guerra, como ela está hoje, né? Ela, os russos não avançam mais para dentro do território ucraniano, né? Ficaram ali com mais ou menos 20% do território ucraniano, não avançam mais, porque eles também não querem avançar mais, né? Porque eles dominaram o território que etnicamente é russo, ou seja, onde a população maioria é de maioria étnica russa e fala russo, né? Então, essa população, até pela Constituição russa, já está anexada à Rússia, já faz parte da Rússia, né? Então, não há um desejo de avançar e dominar áreas que sejam etnicamente de maioria ucraniana, né? Mas ficar ali, Donbás e Crimeia, né? Onde a maioria da população é etnicamente russa e fala russo. Tá? Então, nesse sentido, o que está vendo agora é uma guerra de atrito. Só que, mesmo nessa guerra de atrito, as perdas ucranianas são muito maiores do que as perdas russas. A economia russa só cresce, ultrapassou a economia da Alemanha. Mesmo numa situação de guerra, a economia russa é uma das que mais cresce no mundo. Enquanto a Ucrânia, ela depende totalmente de doações para sustentar a guerra. A Ucrânia, se as doações forem cortadas, a Ucrânia não aguenta 2 dias de guerra.
né? Ela depende totalmente de doações, enquanto a Rússia, com milhares de embargos, sozinha, tem sustentado ali a guerra e ainda com a sua economia crescendo. Mas existe aí um fator, né? Que os ucranianos, os Zelensky, né, devem estar nesse exato momento, né, é, refletindo sobre isso. Há grandes chances do Trump ser eleito, né, na verdade não é reeleito, ele foi presidente anteriormente, mas perdeu a reeleição, mas ser eleito novamente para a presidência dos Estados Unidos. O Trump é contrário a esta guerra, né? E o Trump já disse que não cabe aos Estados Unidos ficar sustentando a OTAN e os europeus. E nem sustentando guerras longe, porque a preocupação dele é com o trabalhador norte-americano, é com o norte-americano médio, é trazer emprego para o trabalhador norte-americano, principalmente naquela região, né, do centro dos Estados Unidos, que apoia muito o Trump. Porque de um lado você tem Nova York e a Califórnia, duas cidades cosmopolitas, que se deram muito bem com a questão Califórnia ali por causa das questões do Vale do Silício, do desenvolvimento do cinema, etc. Nova York por ser um polo econômico cosmopolita do mundo inteiro, né? Mas o meio oeste norte-americano, né? Inclusive ali tem o chamado cinturão do Ferrugem, que é onde a indústria americana, né, hoje ela ela foi completamente abandonada ali, transferida para a China, né? E isso gerou uma pobreza do trabalhador norte-americano, que é aquele trabalhador que vem ali dos anos 50, né? E era um trabalhador acostumado a ganhar muito bem, a ter altos salários, a poder comprar casa, carro, né? Era um trabalhador que não tinha preocupações financeiras, né? E hoje você tem um nível de desemprego muito alto. E é essas pessoas que votam no Trump, né? E o Trump está dizendo que, olha, entre investir aqui e ficar sustentando guerras lá no leste europeu, nós vamos investir aqui. E se os europeus querem ter uma OTAN, eles têm que pagar por ela. Então, provavelmente, se o Trump for eleito, esse escoadouro de dinheiro que está indo para a Ucrânia não vai mais. E aí os ucranianos não vão conseguir sustentar a guerra contra a Rússia. Então, eles estão aí se movimentando para tentar chegar a algum lugar, tá, antes da eleição do Trump. Só que é um movimento todo errado, porque eles não estão chamando a Rússia para negociar, né? E se você tem um conflito entre duas partes e você deixa uma parte de fora, considere você que essa parte agiu certo ou não, mas se você deixa ela de fora para fazer a negociação, não existe negociação. Então, essa reunião em junho aí, sem a presença da Rússia, não vai dar em nada, tá? E o Lula ia até lá, só ia gastar o dinheiro da passagem. Não é bom nem isso, só ia gastar o dinheiro da passagem. E ainda por cima, iria ficar ali, né, com a impressão de que o Lula está apoiando incondicionalmente, né, um lado, né, do processo, sendo que não está havendo negociação. E essa guerra não vai terminar sem negociação, né? Não vai. Ela tem, ou a Ucrânia, os Zelensky agora negocia o fim dessa guerra, ou as perdas ucranianas vão ser muito maiores se o Trump for eleito. Porque se o Trump for eleito, né, e o escoadouro de dinheiro que está indo para a Ucrânia via Estados Unidos secar, e os Estados europeus já demonstraram que eles falam demais, mas não tem dinheiro para mandar, né, como a França, né, fala, 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 mas não tem dinheiro para mandar, né? Quem na verdade sustenta o processo com dinheiro é os Estados Unidos. Mas não tem dinheiro para mandar, o que vai acontecer? A Ucrânia vai se ver sozinha, né? E quando a Ucrânia se ver sozinha, sem o dinheiro norte-americano e com um presidente como o Trump, que não vai ter problema nenhum de dar um telefonema para o Putin conversar entre os dois, né, a Ucrânia pode sair com uma perda muito maior do que se realmente fosse a negociação séria agora com a Rússia. Tá? Então, a situação para a Ucrânia está muito ruim. Ela pode caminhar, o Zelensky poderia caminhar para um processo de paz onde a Ucrânia, né, teria algumas perdas agora,
ou esperar, né, futuramente. Só que se o Trump for eleito, as perdas ucranianas com certeza serão muito maior, tá? E pessoal, para quem acha que a Rússia vai perder essa guerra, tá? Olha, gente, não vai acontecer. Vocês acham mesmo que uma potência do nível da Rússia vai perder a guerra para a Ucrânia? Uma hora os estados europeus vão se cansar de mandar dinheiro para a Ucrânia, tá? É, e principalmente se os Estados Unidos parar de mandar dinheiro, a Ucrânia não sustenta essa guerra. Enfrentando a Rússia. Gente, os russos perderam mais de 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Os russos têm uma tradição, né, guerreira impressionante. Tá? Os russos vão sustentar essa guerra por muito e muito tempo. Tá? Então, a saída da Ucrânia nesse momento seria negociar. Né? Seria negociar um processo de paz onde ela perdesse o mínimo possível frente às condições atuais que ainda lhe são favoráveis. Né? Que ainda lhes são bastante favoráveis. Você ainda tem a OTAN ali, você ainda tem dinheiro vindo dos Estados Unidos, você ainda tem apoio dos países europeus. Então esse era o momento para negociar. Né? Tudo pode mudar até o final desse ano. E o ano que vem a Ucrânia ter que negociar numa posição muito mais inferior. E aí ela vai ter que só fazer o quê? Aceitar qualquer coisa que os russos tiverem a oferecer. Neste momento ela ainda pode, né, fazer com que os russos cedam. A partir do ano que vem, se o Trump for eleito, a Ucrânia só terá que aceitar. Só isso. Tá? Então, né, os ucranianos deveriam convidar, mesmo que seja o Lavrov, para esse processo de paz e tentar um processo de paz sério neste momento. Que aí sim eu tenho certeza que o Lula também iria. Porque é interesse do Brasil, é interesse da comunidade internacional, é interesse de alguém como o Lula, que realmente se preocupa com essas questões, né, chegar a uma negociação de paz. Mas, do jeito que está indo, não é realmente uma negociação de paz séria. Né? É só um lado do, do conflito, né, colocando as suas cartas na mesa, sem deixar o outro lado sequer participar do jogo. Aí não dá. Né? Aí realmente não dá, o Lula tá certo em não ir. Tá bom? Pessoal, deixa o like, tá? Compartilhe o vídeo e aperte o sininho aí, tá bom? Para vocês estarem sempre aqui no canal. A gente tá cada dia mais produzindo vídeos aqui no canal, cada dia mais oferecendo vídeos com temáticas diferentes aqui no canal. Vamos começar agora até um curso, né? Aqui um curso livre, né? Sem certificado, essas coisas todas, mas um curso livre, né? Um curso para quem quer estudar. Estudar quem? Estudar a obra do Paulo Freire, tá bom? Então, segue a gente aí, né? Se torne membro do canal, isso é muito importante, ok? Sou o professor Edgar Esmanioto e a gente se vê no próximo boletim.